I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of when we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body. Body's falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Boa noite. Tô ajustando algumas coisas aqui, pessoal. Logo mais eu começo. Esperar o psicólogo entrar. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of when we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. Boa noite, pessoal. Já começamos. Ah, o psicólogo entrou. Tudo bem, Wagner? Boa noite. Vou colocar o Wagner já aqui. Oi. Oi, Tudo bom? Boa noite. Como você tá? tudo bem e você? Tudo jóia. Vou aumentar aqui o nível. Eu fixei aqui um comentário, se você quiser melhorar ele, Wagner, da diferença do burnout e o estresse. Ah, tá. Tô vendo aqui. É porque eu acho. Ah, não, você conseguiu. Você deixou bem pequenininho para poder caber. Eu tirei a parte da depressão e coloquei só o estresse e o burnout. Uhum. Não, mas tá bom. Dá pra gente falar um pouquinho e o pessoal já vê também. Não consegue ter nenhuma separação. Sim. Já deu 8 horas, né? Uhum. Esperar um minutinho, aí nós começamos. Olá, pessoal que está entrando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver quem tanto entrou. Deixa eu mandar para umas pessoas aqui. Então, dá para mandar, né? Uhum. Uhum.
Pronto. Boa noite, gente. Acho que podemos começar, né, Wagner? O que você acha? Acho que sim. O pessoal vai entrando aos poucos e já vai Sim, acompanhando. sim, verdade. A gente vai devagarzinho. Nós iremos começar respondendo as perguntas. Acho que dá pra gente falando um pouco e depois a gente vai complementando com as perguntas. Porque tem muita pergunta que é meio parecida, de certa forma, né? Tem algumas coisas que eu acho que dá pra gente sempre ir voltando. Perfeito, então. Eu deixo você começar, então, e falar um pouco sobre a diferença do estresse e do burnout. Tá? Primeiro eu vou me apresentar, né? Porque aqui eu sou visitante. Ah, eu nem te apresentei, desculpa, pessoal. Ele é um psicólogo lá de Sorocaba. Eu conheci ele pelo Facebook e desde então a gente tem aí uma parceria, digamos assim, um contato. Ele é um ótimo profissional. Ele também me atende, sempre passa aí coisas relacionadas ao estudo de psicologia, porque eu também sou aluna de psicologia. E nós estamos aí. Eu aprendo a cada dia mais com ele. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com ele. Muito obrigado. Bom, como a Keila falou, né? Meu nome é Wagner, eu sou psicólogo, atendo aqui na região de Sorocaba, São Paulo. Eu trabalho com abordagem TCC, então é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem esse foco, né, de chegar nas crenças do paciente, que são a forma com que ele lida com seus problemas, como ele vê o mundo dele, né, é, a partir de tudo que foi construído lá atrás. Então, passou-se por várias experiências que tornaram a visão da pessoa como ela é hoje. Aí nisso vão surgindo os pensamentos automáticos e a gente vai identificando eles para poder chegar até essas crenças, né? E dentro do que a gente vai falar hoje, tem muito a ver com isso também, né? Tanto a questão do estresse como a questão da síndrome do burnout, né? E é isso, né? Para quem quiser depois me seguir, tá aí em cima disponível meu perfil. Aí tem diversas coisas que eu posto lá falando sobre autoconhecimento, autoestima, né? E, enfim, tem bastante coisa. Por onde você queria que começasse mesmo? Pelas perguntas, o que você acha? Pelas perguntas? Deixa eu Ou ver. Você vamos quer ir na explicar? ordem? Você Na pode. verdade, Hoje eu o pensei, tempo é seu. eu pensei da gente falando mais ou menos, linkando com alguns pontos, né? Então a gente pode começar falando, né, o conceito dos dois, tanto da síndrome do burnout quanto do estresse, e depois a gente fazendo os apontamentos, que tem a visão que as pessoas geralmente têm, né, com relação a isso. Então vamos Perfeito. começar. Só um comentário, o Gabriel, ele estudou aqui, ele comentou aqui que já gostou de você, só de saber que você é TCC, que ele gosta dessa linha. Mandou para você por onde? Pelo. Tá aqui nos comentários, ele Ah, colocou. Aí você o meu tava não tá falando, aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ah, para mim não tá aparecendo. Bom, ah, enfim. não, não tem problema. Bom, a síndrome do burnout, ela tem um foco muito direcionado com o trabalho, né? Que é o esgotamento tanto físico quanto emocional, né? Da pessoa procurar trabalhar de forma excessiva, procurar ser sempre o melhor em tudo, fazer aquele trabalho como se tudo dependesse dele, como se fosse só com ele, ou com ela também, né? E com isso a pessoa vai deixando de conseguir ter aquele equilíbrio na sua vida pessoal, principalmente na sua vida profissional. Então, a gente vê que tem muita dificuldade que acaba aprendendo para esse caminho, né? Dentro disso, a gente tem o estresse, né? Mas para a gente chegar ao burnout, tem o estresse, ele como eu posso dizer,
vai acrescentando diversos fatores que vão aumentando esse estresse. Então, ele passa a ser um estresse crônico, né? Que é um É, estresse que você não consegue tirar mais o foco dele. E você fica sempre se voltando para a mesma questão. Então, por exemplo, o estresse é uma forma do corpo reagir sobre determinadas coisas no nosso dia a dia, né? De você não conseguir. nosso É, corpo ele começa a não funcionar como deveria, né? Digamos assim, cria-se uma exaustão de energia ali e a pessoa ela começa a ter um desgaste muito maior emocional. E aí depois, né, ela vai piorando, pode piorando, né, Wagner? E uhum. aí pode até virar uma depressão se não é cuidado desde o início. Então é muito importante o autocuidado, tirar um tempo só para a pessoa, né, para um hobby dela, digamos assim. Mas pode continuar, Sim. só interromper. Sim. Não, mas faz sentido, realmente. Aí o estresse, geralmente, como ele é uma resposta de um ambiente em que é ameaçador para você, o seu corpo ele vai lutando para ele descobrir formas de manter o controle de novo. Né? Então, por exemplo, eu discuti hoje no trabalho. Né? Se você é uma pessoa que já tem esse costume de conseguir resolver o problema, de conseguir ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Como muitos dizem, uma pessoa desconstruída, né, que ressignifica muitas coisas, então assim para você é mais fácil lidar com aquilo depois. No dia seguinte, depois que você dormiu, descansou, você volta a trabalhar e pode ser que você tenha um ambiente de trabalho ok, né? Então assim, o estresse é algo normal, é algo que todos nós temos no dia a dia, né? Não tem como a gente falar que é porque está estressado, porque está com um problema. Não, não necessariamente. Mas num trânsito, numa fila, em algum momento a gente acaba ficando estressado mesmo. Então é uma reação natural do nosso corpo. Agora, quando a gente passa a ter esse estresse, a gente não consegue mais lidar com ele, é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque daí a gente caminha em sentido ao burnout, né? Nesse ponto que você falou da depressão, a pessoa pode estar dentro de um quadro depressivo e pender mais rapidamente para o caminho do burnout, né? Até mesmo porque os dois são muito parecidos. Porém, qual que seria a diferença? No burnout, ele tem muito mais direcionamento para o trabalho, né? Então, a gente percebe na fala do paciente, toda a conversa que a gente tem, né, dentro das sessões e tudo mais, percebe que o trabalho em si é o que mais está chamando a atenção. Não que o trabalho pode gerar uma depressão na pessoa, pode também, né? Mas são falas diferentes, né? A gente vê que a pessoa lida de forma diferente. Então, por exemplo, se você está no trabalho, o trabalho é um fator muito estressor para você, que você acha que tem que bater aquela meta, que se você não fizer isso, você é uma pessoa incapaz, que você não vai conseguir fazer aquilo, mas você persiste, persiste, né? Você se esgota, mas você quer continuar tentando. Então, quando você faz isso, você consegue perceber que no trabalho ele está demandando muito mais de você do que em outras coisas. Então, quando você tenta pender para alguma coisa, vamos supor, dentro de casa eu me sinto melhor, né? Então, você consegue ter um outro foco dentro de casa. Você consegue ir diferenciando isso com o tempo, né? Mas claro que a gente também faz a questão do tratamento, né? Tem uma compreensão em cima disso. Então a gente tem estratégias de fuga, vamos dizer assim, né? Porque como é um direcionamento mais para o trabalho, se você acaba tendo um foco em outra área de vida, você acaba se distanciando um pouco daquilo, né? Agora, quando é depressão, a depressão ela envolve todos os fatores da pessoa. Então, no trabalho tá ruim, na vida pessoal tá ruim, né? Seja com a família, no relacionamento, né? A pessoa não quer praticar esportes, então tem esse isolamento, né? Que também é um fator também do burnout, por isso que a gente fala que é muito parecido, mas dificilmente você conseguir tirar aquele foco do trabalho dentro do burnout e, de forma geral, a própria depressão, né? E basicamente isso. Aí, outro ponto, né, que eu tinha comentado com você que dá pra gente levantar é nessa questão de, por exemplo, a pessoa ela vê aquela necessidade de sair do trabalho, né? Eu não estou feliz com aquele trabalho, não estou conseguindo lidar com ele e eu preciso sair, né? Porém, a gente vê que social, de uma maneira de
de olhar para a própria sociedade, né? A gente pensa assim, ah, mas a pessoa quer sair do trabalho, mas vai ficar desempregada, a pessoa não está dando conta do trabalho, né? Como que vai ficar desempregado? Não tem como a pessoa fazer isso, né? Mas ninguém consegue parar e olhar o que que aquela pessoa está sentindo por estar naquele ambiente de trabalho. Às vezes ela já está esgotada, às vezes ela já não está conseguindo mais produzir da forma que ela gostaria, né? Só que ela se mantém ali porque às vezes é o único ganho. Então, muitas pessoas às vezes acabam não conseguindo lidar com o próprio trabalho e vai buscar um trabalho fora. Aí acaba querendo juntar duas coisas. Por exemplo, das 8 às 18 eu estou trabalhando em tal trabalho, em tal serviço. Aí, no horário que eu tenho disponível para eu descansar, eu não descanso, eu vou atrás de mais trabalho. Então, isso vai tendendo a esgotar muito mais você, né? Sim, E isso facilita muito mais com que apareça a síndrome do burnout, né? Aí, porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu preciso melhorar a minha questão financeira, porque eu preciso ter um rendimento melhor no meu trabalho. Então, uma coisa vai querer ficar suprindo a outra, quando na verdade você não vai estar suprindo nada, você vai estar se estagnando muito mais, né? é verdade. Tem até uma pergunta aqui da Paula que tem muita relação com o que nós estamos vivendo hoje. É a questão do home office. Ela perguntou se nós acreditamos que a síndrome de burnout ela deve aumentar nessas pressões e dificultar, né, o nosso limite aí no fim do expediente. Com certeza, nós temos que ter uma rotina aí de vida. Independente se eu estou trabalhando em casa, é importante ter uma agenda, importante manter as nossas atividades, colocar limite no horário de entrada, de saída, tirar a hora de almoço, é importantíssimo. Continuar uma rotina como se você estivesse saindo mesmo para ir trabalhar. É até interessante, eu trabalho, né, muito home office e na pandemia praticamente eu não tenho saído de casa. Mas o que que eu estou levando como rotina para mim? Eu acordo no mesmo horário, eu tomo meu banho, eu tomo meu café, eu me comporto como se eu realmente fosse sair, porque o meu corpo ele tem que estar acostumado. Não é mesmo, Wagner? Mesmo com a Sim. nova realidade, nosso corpo ele tem que estar motivado a trabalhar com os nossos horários e planejar tudo certinho, né? Não fazer e ficar só ali no trabalho, esquecer que nós temos família, que também tem ali uma parte pessoal. Eu não sou só uma área profissional, eu sou dividida. Então eu também tenho que ter esse direcionamento aí. Sim, sempre tem um foco, né? Por mais que o ambiente seja diferente, a gente precisa manter aquele determinado padrão de comportamento para a gente poder chegar ao mesmo objetivo, né? Eu não estou indo até o trabalho, mas eu já estou no trabalho aqui dentro de casa, mas eu tenho que ter a mesma rotina, né? De sentar, começar a trabalhar daquele horário, parar tal horário para almoçar e depois voltar a trabalhar de novo. Porque senão a Exatamente. gente entra naquele ciclo de pequenas dispersões. Então, deixa eu checar aqui alguma coisa no celular. Tá passando tal coisa na TV, deixa eu dar uma olhadinha só. E aquilo vai se prolongando. O que é 5 minutos se torna 10, se torna 15, se torna 20. E vai indo. A pessoa acaba não conseguindo render no dia. Aí qual que é a tendência dela? Se frustrar. Porque qual que Uhum. era o meu objetivo no dia? É fazer o trabalho. E eu não fiz por quê? Porque eu fui acrescentando outras coisas que não faziam parte da rotina e acabou não indo pro caminho que eu queria, né? Exatamente. O Maurício também concordou aqui com as nossas palavras. Foi o Maurício até que mandou as últimas perguntas que eu até comentei com você agora há pouco. Ele falou que tem muita dificuldade de interpretar o que é burnout e o que é uma depressão. E aí eu até expliquei para ele e falei que você também ia focar mais, como você é um profissional da área da saúde, né? Você poderia até mesmo explicar melhor do que eu a diferença aí, que o burnout ele é mais direcionado à área do trabalho, né? E o Sim. estresse ele pode ocorrer por N fatores. Uhum. Sim. O burnout, igual eu tinha comentado, né? Tanto o burnout quanto a depressão.
né? Como tem esse foco do trabalho, depende muito do que a gente, para a gente poder nomear os dois, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que dificilmente a gente chegar e olhar para a pessoa e falar, ah, ela tem depressão, ah, ou ela tem burnout, né? Tem-se diversos comportamentos, diversas coisas, né, diversos sinais que a gente pode ficar em alerta, né, e perceber que aquela pessoa não está bem. E a própria pessoa também pode perceber que ela não está bem. Então, isso tem uma diferença para a gente poder entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, se o paciente chega e fala, no meu trabalho eu preciso produzir, eu tenho que produzir porque senão eu vou ser mandado embora, isso vai dar errado se não conseguir. E se você vê que sempre é a questão do trabalho, né? Porque vai com certeza prejudicar o seu sono, você vai falar que está produzindo muito, mas parece que seu trabalho não está valendo a pena, Não tá né? rendendo. Então, sim, tem muitos fatores que são sempre direcionados mais ao trabalho. Então você fica mais em alerta para poder pensar que, então eu acho que aquele paciente há uma possibilidade de ele ter uma síndrome de burnout, né? E na depressão é mais de uma forma geral. Então, por exemplo, se você coloca estratégias para ele, tá, então você diz que o seu foco é mais no trabalho, que isso anda te prejudicando, né? Não que a gente diz também que a empresa está facilitando isso, né? De que é o problema é a empresa, mas às vezes é uma função que a pessoa não está conseguindo se adequar, ou não se adequar mais, por já exercer algum tempo e não está conseguindo mais lidar com ela, talvez por uma questão de falta de motivação, alguma coisa assim, né? Ou por ser uma função nova. Então, às vezes, mudei de função, mas eu não estou conseguindo fazer, né? Eu produzi em determinado horário, em determinado tempo, e hoje leva muito mais tempo para eu resolver aquilo, né? Então, isso demanda mais tempo, isso me gera mais trabalho, mais preocupação. Então, é um ciclo vicioso de trabalho de querer suprir aquilo, né? Então, como tem esse direcionamento mais para o trabalho e a depressão mais de uma forma geral, então, para a gente diagnosticar, a gente tem que pesar muito na balança ainda, né? De Sim. entender dentro do relato o que realmente tá tendo aquele problema. Igual a gente falou também lá atrás, de que uma pessoa com depressão ou com tendência a ir para um caminho mais depressivo pode desenvolver muito mais fácil um burnout, né? Sim. Porque isso já é nela, né? Aquilo já vem desenvolvendo, e aí quando surge um estresse, né? Ou uma mudança de hábito ali, ela não consegue manejar aquilo e acaba aumentando, né, os sintomas. Então é muito importante ter essa identificação e acompanhar mesmo com um psicólogo. Antigamente tinha muito tabu, né, digamos assim, querer se consultar com um psicólogo, mas hoje é muito comum. Gestores passam por psicólogo para melhorar a sua gestão, a sua parte de liderança. Então, eu Uhum. tenho que ter um autoconhecimento de mim e saber que eu também preciso procurar apoio, procurar ajuda. Sim, se a pessoa fica atenta, né, consegue ficar um pouco atenta a esses sinais de observar, né? Por exemplo, antes, um ano atrás, vamos supor, meu trabalho era tranquilo, eu faço a mesma coisa hoje ainda, né? Mas era tranquilo. Por que que agora eu não estou me sentindo bem mais? Né? O que que será que está acontecendo? Quais são os fatores que estão me levando para esse caminho? Né? Será que só eu estou me sentindo assim? Será que tem mais pessoas? Né? Às vezes a gente compartilhar com a pessoa como que a gente está se sentindo pode ser uma forma da gente começar a se observar mais também, né? Por Sim, exemplo, olha, eu percebi que meu trabalho não está rendendo muito, as coisas parecem que não estão caminhando. Aí chega outra pessoa e fala, não, olha aqui, você tinha que fazer isso aqui e você fez. Como que não está rendendo? Né? Então, essa falta de reconhecimento de si mesmo pode atrapalhar muito, né? E pode pender para um caminho em que você vai sempre desacreditar de você mesmo. É os pensamentos automáticos de forma disfuncional que você vai sempre colocando ali, de que as coisas não estão funcionando, que as coisas não vão dar certo, e é um ciclo sem fim, né? E a tendência é a pessoa se afundar cada vez mais. exatamente. Por isso a importância aí do nosso autocuidado. Importante separar um espaço aí da nossa agenda
cuidar de algo que seja prazeroso para nós, algum hobby, algum exercício físico, cuidar da Sim. saúde, se alimentar corretamente. Focar também no próprio relaxamento, né? Às vezes a gente pensa que, eu vou ouvir uma música, mas não vou relaxar, né? Mas escute uma música, assista um filme, uma série, né? São pequenas recompensas que você vai se dando que a curto prazo pode parecer que aquilo não valeu de nada, mas a longo prazo, se você continuar fazendo aquilo pode te ajudar, né? Sim, Em determinadas situações. Porque quem são gosta, coisas prazerosas, né? sim. E cada um tem, né, um perfil, gosta de, por exemplo, dançar ou de cantar no banheiro. Por que não? Se é algo que te faz bem, não tem que se ter aquele preconceito. Se é algo Uhum. prazeroso, então tem que fazer. Né? Isso é um autocuidado também. Não é porque você cresceu que você pode deixar de fazer algo ali na sua infância que você gostava, por exemplo. Deixar de fazer aquilo, né? Sim, é por isso que é importante, né? A gente sempre, igual você falou, a questão do autoconhecimento, né? De a gente entender. E o autoconhecimento em qualquer ambiente, né? Não é necessariamente só do trabalho. É de forma geral, para você entender muito mais quem é você, né? Quais são os seus objetivos, né? Esses ganhos diários, você, por exemplo, eu assisti uma série. Nossa, mas quanto tempo eu perdi assistindo aquela série? Ah, mas se você perdeu aquele tempo, o que você estaria fazendo? Né? Eu estaria fazendo uma coisa no meu trabalho, né? Eu estaria trabalhando mais. Então, assim, são perdas que você. São ganhos, na verdade, que você não vai percebendo, mas que são fundamentais, né? Verdade. Inclusive, né, você comentou muito a relação da pessoa que está inserida naquele ambiente de trabalho e aí, de repente, ela não está se adaptando mais ou está estressada. Por isso que é importante o treinamento, a identificação também do perfil da pessoa naquela função. Às vezes não é a pessoa que não está bem, às vezes ela não é mesmo a pessoa adequada para ficar no local que ela está, no setor que ela está ali. De repente ela é Uhum. uma pessoa concentrada e está trabalhando na parte de vendas. Então, ela vai ter que se esforçar muito mais para estar ali vendendo algo. Sendo que alguém que já é, por natureza, uma pessoa comunicadora, ela já vai ter muito mais facilidade em estar executando aquele trabalho. Então, o gestor, ele também tem que ter essa preocupação em como ele está, né, ele gerindo aquelas pessoas, conhecendo, porque de fato isso vai impactar na liderança dele, na satisfação e na motivação de cada um que está ali com ele. Sim. Não é aquela coisa, vamos jogar para a empresa resolver, ou vamos empurrar para o funcionário lidar com isso sozinho. Não, é algo que é uma via de mão dupla, né? São dois fatores diferentes, mas que um precisa do outro, né? E se a gente facilita o ambiente em que a saúde esteja intacta ali, né? Quanto mais a gente promover saúde dentro do ambiente de trabalho, principalmente, a gente só tem a ganhar, né? Sim, exatamente. Tem até uma pergunta que eu estava olhando, que acho que foi alguém do seu Instagram. Estava falando como gestor, o que ele pode estar fazendo para melhorar a, a sua equipe, né? Então é uma Uhum. preocupação muito interessante a dele, porque nem sempre o gestor fica preocupado em como fazer essa gestão. E atualmente, principalmente com com o novo escopo, né, de trabalho, isso vem tendo, né, medido, digamos assim. É importante que mesmo que eu esteja em casa, eu faça, por exemplo, minha hora de almoço. Eu não posso simplesmente, eu como gestora, ligar para o meu funcionário 10 da noite e pedir um relatório. Não é porque eu estou em casa que assim eu vou ficar à disposição do meu ambiente de trabalho a qualquer momento. Então, assim, Sim. é uma visão também que é importante que os gestores tenham, né? Esse desligar-se também é muito importante,
né? Daí a gente poder ter nosso ambiente, nosso espaço. Se a gente já passou do nosso horário de trabalho, já passou do nosso horário de trabalho. Sim, Então, assim, é uma cobrança que, com o tempo, primeira vez, precisaram de mim, deixa eu ajudar, né? É minha função ali, eu sei fazer e tudo mais. Tá, foi uma ajuda. A- Com o tempo, aquilo, para você internamente, acaba se tornando cada vez mais uma obrigação, sim, né? De achar que tem que suprir aquilo, que tem que fazer, porque você se preocupa com o que o outro vai achar sobre o seu trabalho, sobre você, né? Então, por essa preocupação, você vai se manter nessa situação de achar que deve, achar que tem que fazer. Só que daí a sua vida pessoal vai ficando para trás, né? O sim, rendimento familiar não é mais o mesmo, né? O rendimento social também não é mais o mesmo. E assim vai indo. exatamente. Tem uma empresa até que eu faço treinamento semanal e eu sempre proponho, na parte de treinamento, olha, 10 minutos por semana, chame a equipe e vamos falar sobre um assunto que vá desenvolver ele como profissional, por exemplo. Fora isso, incentivar ele a fazer tarefas que vá deixar ele mais equilibrado como pessoa, digamos assim. Então, é sempre bom Uhum. incentivar também, mostrar temas, mostrar apresentações ali rápidas, mas que os funcionários possam ter uma nova visão de como ele pode atuar até mesmo na família dele. Que de repente ele esteja mesmo de fato com algum problema. Seres humanos, né, vivem passando por muitos debates e está tudo bem. Não há problema nisso, mas assim é importante a gente estar reconhecendo isso, podendo ajudar, né? Sim, sim, porque a gente precisa desse reconhecimento, né? Não deixar as coisas passarem. Aquilo lá gera estresse nos funcionários. Tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? A gente precisa ter esse olhar, né? Direcionar e ver qual é a real necessidade ali, né? Por que que aquilo está acontecendo? Por que que o índice de rotatividade está tendo muito, né? Por que que os meus funcionários acabam querendo sair? Por que que eles andam tão estressados, né? Aquela gentileza não aparece mais, né? Por que que as pessoas estão de cara virada o tempo todo, né? Por que essa infelicidade de estar trabalhando aqui? Então é importante ter essa visão, né? Sim. Tem até uma. A Paula escreveu assim: o trabalho chegando via WhatsApp é um fator que dificulta esse desligamento, infelizmente. Realmente tem que partir do gestor. O gestor ele tem que entender os nossos limites. Aí vai dar consciência de cada um. Essa pessoa que perguntou, de fato, ela deve já estar pensando e sentindo que aquilo não está fazendo bem para a equipe dele. Por isso que ele deve ter até perguntado maneiras que ele pode estar melhorando isso. Eu Uhum. até sei algumas coisas aqui. A agenda equilibrada também é importante. Melhorar a comunicação. Tá home office, mas separe um tempo aí, 30 minutos, faça uma reunião com a equipe. Verifique o que está ali, o processo não está andando, por exemplo, que depende talvez tá do líder. Tenha que manter rotinas ali. Você é um gestor, mas você não é aquela pessoa que realmente é o último que fala, é o último que dá opinião. Não, hoje em dia nós trabalhamos com olho no olho, nós levamos a criatividade e a equipe também fala o seu papel, divulga e ajuda os processos que não estão andando. Então, é uma linguagem aberta. Se você quer crescer, a sua equipe, primeiramente, tem que estar desenvolvida para poder ajudar você. Não Uhum. simplesmente jogando trabalho meia-noite. Sim, exatamente. Por isso que tem-se, né, muitos relatos de pessoas que tinham um relacionamento ali tranquilo e tudo mais, e a pessoa começa a trabalhar demais, aí acaba tendo aquela separação, né? Vai para um caminho que a pessoa não esperava, mas que não é porque ela não soube cuidar, mas que muita coisa estava envolvida, e principalmente a questão do trabalho, em que acabou pendendo para aquele caminho,
né? E porque dificilmente a gente parar e olhar e falar, nossa, estou trabalhando demais. A gente repara, mas é muito difícil. Então, se a gente não Sim, para e começa a se organizar, né? Ah, eu tenho tempo para eu descansar, eu tenho tempo para eu trabalhar, eu tenho tempo para estar com a minha família, eu tenho tempo para estar com os meus filhos, nem para sair com os cachorros, passear. Então, assim, tempo para tudo. A gente tem que ter assim, um tempo gigantesco, a gente acha. Mas se a gente pegar e fracionar isso, nem que seja por minutos, a gente consegue ter uma qualidade de vida, de poder fazer um pouco aqui, um pouco ali, né? E isso fica muito invisível pra gente, né? Porque a gente sim, sempre olha aquela coisa com grandeza, como se precisasse de muito tempo, né? Mas no pouco tempo que você disponibiliza, você pode fazer muita coisa, né? Mas assim, também, a gente tende também a se frustrar porque não fez, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia, né? Estou em casa há 5 meses, né? Ou mais, e não fiz nada, tá? Mas o que é esse nada, né? Será que você não fez uma boa ação para alguém? Não ajudou alguém que precisava de alguma coisa, né? Se cuidou também para poder ajudar outra pessoa, né? Porque a gente precisou dessa união, precisa ainda dessa união, né, entre as pessoas. Então a gente se protege, protege as outras pessoas. Então assim, são ações que a gente não para olhar e falar assim, nossa, eu fiz uma coisa boa, né? Fiz uma coisa necessária. Não, foi só uma coisa que pediram para fazer, eu fiz e tá tudo ok. Né? A gente não dá esse devido valor para as coisas que a gente faz. E quando a por, gente para e começa a olhar isso daí que a gente percebe e entende o quão importante é a nossa vida ou o que a gente está proporcionando para as outras pessoas também, sim. né? Isso é a importância do gestor, mostrar isso para a equipe, a importância de cada um ali. Então, é importante ter a visão estratégica, fazer um plano de negócio, mostrar para cada um que está ali a importância do trabalho, o que pode ser feito no futuro, apresentar o resultado, mostrar sempre experiência que pode desafiar aquela pessoa, porque quando você desafia também, a pessoa ela se sente ali dono, parte daquilo, né? Então você vai Uhum, conseguir ali uma aliança com a equipe. Não é porque eu sou chefe que somente eu sei, né? Então, assim, eu diria até que é um aprendizado aí constante. O próprio gestor, ele também aprende muito com cada um ali. Então, tem que sempre estar ali cultivando os talentos, sempre mostrando o feedback verbal individual para cada um. Para mim é fundamental. A pessoa ela tem que ter essa visão de mostrar de fato que aquela pessoa está boa, está indo no caminho certo, ou em algo que ela precisa talvez melhorar, ou até mesmo ensinar aquela pessoa a como ela pode trabalhar de uma maneira mais proativa. Então, esse é o uhum. papel do líder. É a obrigação dele cuidar daquelas pessoas, do treinamento, do processo do trabalho dele. Né? Então, Sim. é É, bem. até na época da faculdade, né, quando eu fiz um estágio na parte organizacional mesmo, teve uma amiga minha que ela pegou e falou assim, o gestor aqui dentro dessa empresa, ele não está cuidando só de 20 pessoas, só de 20 funcionários. Ele está cuidando de 20 famílias, Sim, né? Então, é algo para a gente parar e pensar, né? De que tem que cuidar daquela pessoa, porque aquela pessoa cuida de outra pessoa e assim continua essa rede, né? Uma sim. pessoa cuidando da outra, né? E não simplesmente, é só um funcionário, é só um número, Não. né? Começa por aí. Nós não podemos falar, né, e mensurar. Eu tenho 10, né, pessoas para cuidar, não. Tenho que começar por aí. Encontrou a pessoa no corredor, fala bom dia e cita o nome dela. Você vai perceber que aquela pessoa vai ficar mais motivada. Só com o simples fato de falar o nome dela. Porque, de fato, hoje em dia está muito maçante. Eu conheço aí indústrias, né, maiores, por exemplo, a pessoa chega e não fala nem um bom dia. E aí, quando isso vai se tornando uma rotina e anos aí que vão passando, como que fica aquela pessoa até mesmo dentro de casa? Como que ela leva aquela situação para a vida dela pessoal também? Porque acaba refletindo, querendo ou não.
Uhum, sim. O trabalho em si, ele tem muito, assim, significado, né, para cada pessoa. Tanto que existem coisas que motivam uns, já para outros nem tanto, né? Sim, Então, até quando eu tinha as aulas de psicologia organizacional, é até engraçado, a professora deu um exemplo assim. Se hoje você trabalha na minha empresa e eu te der uma caneta escrito seu nome, você vai se motivar? Teve pessoas que falaram sim, teve outras que falaram que não. Então, a motivação é individual, é de cada um, né? O que é igual, importante, o que é pode importante falar. a gente focar é nessa qualidade que a gente, de vida no trabalho que a gente está dando para aquela pessoa, né? Exato. Independente se eu quero ver ela, eu quero ver ela trabalhando bem, ou eu quero ver ela só trabalhando, né? Eu acho que a gente dando uma qualidade de vida no trabalho para a pessoa, ela vai tender a trabalhar muito melhor, né? Sim. Ela vai Ah, não só trabalhar, como também ter uma relação interpessoal com as pessoas que estão ali, de uma forma melhor. muito melhor mesmo. Até eu coloquei esses dias no meu store uma pergunta assim: o que é mais importante, o meu salário, o meu respeito, a minha motivação em relação ao meu autoconhecimento dentro do trabalho? Você vê que as perguntas, as respostas variam. Tem pessoas que o que importa é o salário, tem outras que o que importa é o autoconhecimento, ali fazer parte mesmo daquilo. É aquilo que eu te falei, né? Ser chamada pelo nome. Então, assim, não dá para utilizar a mesma medida para todos. Você realmente vai ter que conhecer o perfil ali de cada um, saber o que aquela pessoa necessita e falar uma linguagem para cada um deles. Então, eu até falo muitas vezes na parte de comunicação. Como que eu quero interagir com o meu funcionário? Será que eu utilizando somente palavras técnicas, eu vou conseguir fazer que ele entenda realmente o que eu tenho que passar? Ou será que se eu falar de uma forma mais assim simples, ele vai conseguir entender muito melhor? Então, até nisso, o gestor tem que ter uma preocupação. Uhum, sim. Até nessa questão, né, do significado do trabalho. A pessoa ela vai fazer uma busca da criação de uma identidade, né? Então, ela vai procurar entender como que funciona mais o mercado de trabalho para ela. É, e assim, e se ela vai tendo frustrações ao longo desse tempo, ela tem essa tendência a ir para o caminho do burnout, porque ela já não sabe mais o que ela está fazendo ali, né? Quais objetivos ela deve seguir, né? Se ela tem que continuar sendo necessária ali dentro e até que ponto, né? Então tem-se muito uma confusão em que a pessoa não consegue mais seguir em frente, né? E tende a voltar sempre para o mesmo lugar, de falar, eu faço até aqui, mas não é o suficiente, então tem que ser produzido mais, né? E vai afetando as outras coisas, como a gente já disse. Perfeito. Até o Maurício, ele colocou aqui uma pergunta. Qual o tratamento para uma pessoa diagnosticada com a síndrome de burnout? Então, acho que você sabe responder melhor. Então, inicialmente, é importante. Primeiro, se a pessoa não conseguiu identificar, né, as questões que estão acontecendo com ela dentro do trabalho, é importante que ela busque uma ajuda profissional, né? Inicialmente, uma psicoterapia, né, para a gente estimular mais esse autoconhecimento, entender muito mais a realidade dela, do que está acontecendo, se esse foco é realmente direcionado só para o trabalho, ou se existem outros fatores que também empurrem ela para esse caminho. Agora, se a gente vê que é algo muito agravante, algo que a pessoa realmente não está conseguindo lidar, que às vezes até não está conseguindo mais dormir, né? Então tem-se muita insônia, né? Problemas fisiológicos, gastrointestinais, cardiovasculares, né? Que fica muito mais suscetível a acontecer isso com a pessoa. Aí a gente tem que fazer um encaminhamento para um psiquiatra, né? Para tomar antidepressivos, ansiolíticos, né? Então, seria mais ou menos isso. Trabalhar esses pontos dentro da psicoterapia, e se a gente vê que é um caso agravante, a gente encaminhar para o médico para que ele possa medicar aquele paciente, né? E continuar também trabalhando com a psicoterapia. Sim, que é essencial.
tratamento, né, que seja semanal com o psicólogo, para que realmente possa ter ali um desenvolvimento, para que aquela Sim, pessoa possa ter um autoconhecimento, né, de fato, como eu já falei antes com o Wagner. sim. Até mesmo também, porque, por exemplo, eu posso tá muito estressado no trabalho, ter diversos problemas dentro do trabalho, aí eu não tô conseguindo dormir. O que que eu vou fazer? Eu vou me automedicar. Aí eu vou começar a tomar remédios para dormir, remédios que te tirem do estresse, então entra numa fluoxetina, entra em remédios que não foi prescrevido por nenhum médico e a pessoa se automedica. Ah, porque fulano, meu vizinho ou algum parente meu, sempre está estressado, cansado com o trabalho, toma tal remédio e isso dá um up nele, vou tomar também, né? Seguir essa ideia das outras pessoas e fazer essa automedicação é totalmente prejudicial. Sim, Por isso que a gente sempre recomenda que a pessoa vá buscar uma ajuda profissional para que ela busque entender de uma melhor forma o que está acontecendo com ela, ali na realidade dela. Mas fazer isso sozinho, né, ou sozinha, é muito difícil. Acho que aquilo travou para mim. agora voltou. Voltou? Aí, agora voltou. Tava girando. Mas eu escutei tudo, só não estava aparecendo sua imagem. Ah, tá. Então, é mais ou menos isso, né? Que é importante a gente ter essa observação do que acontece na nossa realidade, do quanto isso, por isso que até eu falei que se você vê o seu trabalho olhando para trás, e percebendo que antes você via que seu trabalho era ok e hoje você continua fazendo a mesma coisa e não tá legal, é porque alguma coisa tá errada, né? Eu acho até interessante, teve alguns pacientes que eu já trabalhei isso, de fazer um diário semanal mesmo, né? De perceber o que que você está fazendo naquele dia, né? Ah, e tal dia eu estava muito bem, mas no dia seguinte eu não estava mais bem. Ou no mesmo dia eu já estava mais estressado, porque começou a vir novas funções para eu fazer, né? Começou a vir outros tipos de relatório, outras coisas, então eu me senti muito sobrecarregado. E isso passou-se a ser vários dias. Então eu não estou conseguindo fazer mais nada porque eu não estou dando conta, mas eu tenho que dar conta, É né? uma Então, assim, autocobrança também, né? Que se gera sim, ali. sim, exatamente. Então, eu acredito que fazendo essa atividade de você criar um diário, e escrever ali todo dia, ah, hoje meu dia foi assim, né, no meu trabalho as coisas estão caminhando dessa forma, né, eu consegui terminar os meus relatórios hoje, né, então eu atingi meu objetivo diário. Então você pode também colocar objetivos todos os dias, pequenos objetivos, não precisa ser nada grande, né? Para que você perceba no decorrer do dia que você está atingindo aquele objetivo, né? Mas se acontecer de você não atingir, tudo bem também, né? A gente não vai se colocar uma autocobrança em cima disso também. Então, a gente, hoje não deu certo? Tá, vamos tentar amanhã então. Amanhã não deu certo? Vamos tentar no outro dia de novo, né? Porque a gente tende a, como eu disse, a gente tende a aumentar as coisas, né? De achar que aquele probleminha é um problema gigantesco. Mas se a gente para e olha, não necessariamente é tão grande assim, né? Exatamente, é começar a olhar as coisas de outras formas também. É importante Uhum. estar analisando também o cenário que você está ali envolvido e não focar só nas suas dificuldades. É importante também verificar as coisas boas que você anda fazendo, que você está conseguindo fazer, as coisas boas que você já atingiu. Isso também é bom, é uma motivação interna ali, né? Sim. Eu só não lembro se a gente diferenciou o estresse do burnout. Acho que foi mais a depressão com o burnout, né? Não, acho que nós falamos. Melhor explicar um pouquinho também sobre a depressão, que a gente não falou. Não, não, do estresse. Eu só coloquei aqui, mas eu fixei no comentário, mas você não falou, verdade. Então, acho que a gente falou bem assim por cima. Mas, por exemplo, o estresse, como eu tinha comentado, né, que é algo que a gente tem todos os dias, né, independente da situação. Então, é algo normal, que todo mundo tem sempre. Mas, quando ele passa
a ser. Então, por exemplo, o estresse é uma coisa normal, ok. Quando ele passa a ser crônico, ele passa a nada mais você conseguir desvincular dele, aí que ele se torna um problema. Aí que ele vem a se tornar um burnout, né? Sim. Porque você já não sabe mais como lidar, então isso vai prejudicar você em diversos fatores. Porque, por exemplo, o estresse, ele pode tirar, por exemplo, uma noite sua de sono. Mas no dia seguinte você pode acabar dormindo normalmente de novo, né? Exatamente. E às vezes é um caso específico ali, que se você muda a forma de lidar com aquilo imediatamente, aquilo já não te gera mais tanto estresse. Então você já cria uma estratégia para aquilo. Então esse é o estresse, ok, né? O nosso estresse diário que eu considerava normal. Agora, quando você já não consegue mais lidar com ele e ele vai prejudicando você em diversos fatores da sua vida, é aí que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Por isso a importância desse manejo, né? Como que está eu com o meu dinheiro, eu com o meu trabalho, eu entre o meu relacionamento, entre a minha espiritualidade, com a minha família, como que eu estou separando todas as áreas da minha vida, como que eu estou me sentindo em relação àquilo, o que aquilo está ainda me faltando, digamos assim. Então, são coisas Sim. que é importante estar olhando mesmo o cenário da nossa vida, o ambiente, o que, que eu posso fazer para ter um melhor, né, digamos assim, autocuidado conosco, primeiramente. Com isso, tudo ao nosso redor tem a tendência de mudar. Esses dias eu estava até lendo um livro que a pessoa estava querendo mudar o outro, mas primeiro ela tem que se mudar, né? Eu tenho que mudar para que as coisas ao meu redor comecem a fazer efeito e mudar. Então, o nosso comportamento também, ele é fundamental, né, para que as coisas comecem a acontecer. Sim, e também dentro da terapia, quando o paciente traz essas queixas, né, de falar, ai, no meu trabalho eu não estou fazendo um trabalho adequado, né, eu não estou sendo o suficiente para a empresa. Então a gente questiona essa ideia junto com ele. Tá, mas como que você não está conseguindo fazer isso? Ah, eu faço, eu trabalho tantas horas e parece que não rendeu, né? Ah, mas quanto você queria que rendesse? Ah, eu queria que rendesse para eu terminar aquilo no dia. Mas é possível terminar aquilo no dia, né? Ou é algo que você vai precisar de um espaço maior de tempo? Né? E se você fracionar esse trabalho, será que você não consegue fazer ele com mais calma, né? Ficar mais centrado naquilo, ter mais foco? Então a gente, além da gente questionar esse pensamento automático dele, a gente tenta mudar de uma forma funcional, né? Porque Sim. ali está de uma forma disfuncional, né? De ele acreditar que não eu não estou dando conta, o trabalho não está saindo adequado, porque quando ele tem esse pensamento, isso vai gerar uma emoção nele de frustração, né, de Sim. medo. Então, isso vai gerar nele uma questão fisiológica muito grande, né? De ter sudorese, de ter talvez um desconforto estomacal, né? De querer às vezes até ter uma ânsia, alguma coisa do tipo. Então, ele vai tendendo a ter essas coisas para que depois tenha um comportamento de querer trabalhar cada vez mais. Então, é sempre Exatamente. um ciclo, né? Tem empresas que motivam muito, por exemplo, o resultado, a competição. E aí a pessoa, se ela não consegue mesmo manejar aquilo, ou ter uma autopercepção, ela acaba também gerando ali um estresse, ou alguns sintomas de burnout até, porque ela está sendo muito cobrada e internamente também ela talvez queira terminar logo para mostrar que ela consegue. Só que é muito importante a identificação do nosso autocontrole aí, o meu limite. Eu não posso Uhum. também ficar até meia-noite, sei lá, passar a noite para terminar um relatório, que esse relatório tem um prazo aí para terminar em 3 meses e eu quero fazer em um dia. Então, as coisas têm que ser muito bem esclarecidas. Você também, né, como colaborador, tem que expor quais são as suas dificuldades, o que é necessário para você terminar aquele processo e terminar com eficiência. Também não adianta eu fazer o relatório muito rapidamente e não ter qualidade naquilo. Então, a gente tem que ter ali um conjunto de
variações, digamos assim, para que aquilo seja realmente eficaz. Não adianta eu entregar também uma coisa que você se exaustou e no final não vai servir. Então é Sim. muito bom colocar no papel. Eu acho que uma palavra-chave, assim, que eu acho que vincula muito tudo isso é a questão do limite, né? Sim, Da gente colocar o nosso limite em primeiro lugar e entender que a gente pode chegar até certo ponto e que até certo ponto não dá para chegar, né? sim. Pelo menos não naquele dia, né? E a É, gente vive um dia de cada vez, né? São aqueles passinhos de formiga. Então, por hoje isso eu vou produzir isso, amanhã eu vou produzir aquilo. Sim, nós exatamente. temos que trabalhar com prazo e saber o tempo realmente que leva para fazer determinada coisa, né, digamos assim. Wagner, falta pouco tempo para acabar. A gente falou e nem viu a hora passar. Sim, nossa, realmente falta 5 minutos isso? Falta três, na verdade. Você quer se despedir já então? Eu vou despedir, eu só vou deixar aqui uma pergunta de reflexão para todos que estão aqui acompanhando. É uma Uhum. pergunta para vocês: o que que vocês morreram hoje? Quero que vocês façam uma autoanálise da vida de vocês. Quanto tempo vocês estão gastando no celular, na TV? Quanto tempo que vocês não olham no olho a olho dos seus pais ou do seu parceiro e que realmente presta atenção no que aquela pessoa está lhe falando? Então, é uma frase um pouco maior do Tiago Limano. Eu não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo da gente se despedir. Mas eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo e até a próxima, né, Wagner? De repente a gente até tem uma continuação aí, que eu acho que ficou coisa que nós não falamos, né? Não deu tempo. Sim. Tem bastante coisa, mas eu acho que, como eu falei para você, muitas perguntas, uma coisa acabava complementando a outra, né? É, foi bom. Então, quem perguntou, quem queria se inteirar um pouquinho mais, se quiser me perguntar no privado, né? Quiser tirar alguma dúvida de alguma coisa, pode mandar lá que a gente vai tirando as dúvidas, né? Ou me Perfeito. mandando também, tranquilo. É, se me mandarem também, eu repasso para o Wagner, se for o caso. E E eu assim, quero agradecer você pelo convite de ter vindo aqui no seu perfil, tá? imagina. Espero que a gente possa fazer mais vezes, como a gente fez da outra vez, só que não ficou salvo, né? Infelizmente. Mas essa vamos torcer para que fique salvo. Vou desligar aqui e já vou gravar. Não, Então tá mas bom, vai quero dar agradecer certo. também a todo mundo de ter participado, das perguntas que fizeram, que foram bem legais. Né? Acho que deu para a gente exemplificar bem, né? A questão do burnout, a questão do estresse, né? Que no dia a dia a gente não para olhar para isso, mas é algo muito importante para a gente observar, para a gente questionar, tá bom? Sim, perfeita colocação. Obrigada, Wagner, mais uma vez. Um abraço e até Imagina. logo. Obrigada, pessoal, Até. todo mundo que acompanhou aí. Qualquer coisa também pode ir no meu direct aí, que a gente responde, eu repasso para o Wagner se for necessário, e assim a gente vai tendo uma interação, tá bom? Sim. Beijão para todos. Boa Até. noite. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Tchau. Obrigada, Wagner. Tchau, tchau, Obrigado a gente. você. Tchau. Tchau.